É fato que nós mulheres, né, que temos sonhos de casar e ser mãe, eu já casei, mas tenho sonho de ser mãe, algumas dúvidas passam pela nossa cabeça quanto ao assunto é a maternidade, sobretudo nos primeiros meses de gestação até a hora do parto. Mas para trazer uma orientação para as mulheres, a nossa anestesiologista Eliane Soares está aqui. Muito bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, é um imenso prazer participar desse programa. Um bom dia para todo mundo. Prazer é nosso. Então, assim, esse assunto é realmente muito importante e a gente quer que você traga aí essas orientações para sanar essas dúvidas mesmo nossas, né? Porque eu tenho muitas dúvidas, né? Eu penso em ter um filho daqui a uns 3 anos, sim, mas eu quero esclarecer também. Sim. Bom, vamos contar com a participação de todos, porque, afinal de contas, eu preciso saber quais são as principais dúvidas para podermos esclarecê-las. Eu já quero fazer uma reclamação, doutora. Ah, meu Deus, mas vamos começar bem. A senhora vai me ajudar, porque eu guardo isso comigo já há pelo menos 13 anos, né? Sim. Eu tenho 3 filhos, minha esposa teve cesariana nos 3 partos, né? E no primeiro parto, a anestesia não pegou direito. Sim. Eu me lembro que eu assisti o parto... Me deixando comigo. Mas eu não vou contar. Eu não vou contar qual hospital que foi, não vou contar o nome do médico nem nada, né? Porque esse médico, inclusive, esse médico fez o parto da minha última criança também, da mais novinha. E eu me lembro que quando eu entrei para assistir o parto, né, a cesariana, e aí a barriga da minha esposa estava começando a ser aberta, porque hoje acho que o último parto que eu assisti, da minha filha mais nova, você já entra quase na hora que está tirando o neném. Naquela 13 anos atrás, eu vi cortando todas as camadas, são 7 camadas, parece que corta da mulher, né, na barriga da mulher. E eu me lembro que a minha esposa segurava a minha mão e mordia a minha mão, e falando comigo que estava sentindo dor, e eu não estava entendendo nada. E aí, só que... Cesariana. Tinha aquele pano, né, tampando, então eu estava atrás do pano, segurando a mão dela, e os médicos ali depois do pano, e conversando entre si, mas ela com muita dor, mordendo a minha mão, sofrendo ali, mas eu ficava sem entender, eu ficava com medo de falar alguma coisa e prejudicar o processo, até mesmo porque foi um parto com uma gravidez de risco, então meu filho teve que ser tirado antes do tempo, por problemas de placenta e tal. Bom, e quando o médico só foi saber que a anestesia não tinha pegado direito, quando acabou o parto, né, minha esposa foi passar para a maca, para ir para o quarto, ela ajudou a movimentar, porque a mulher fica paralisada, né? Ela movimentou, ela forçou a cama e jogou o corpo. Aí o médico falou, mas peraí, você não podia estar fazendo isso. E aí ela falou, eu senti a dor. Então, como é que é isso? Como é que é isso, então, doutor? olha, essa sua reclamação tem uma série de aspectos que eu acho interessantes comentar. Então, eu vou começar aos poucos, mas eu vou chegar na sua dúvida principal, eu prometo. A primeira é a sua participação. Eu acho que isso é uma coisa que tem mudado ao longo do tempo e a participação, no começo, quando você apresentou, você disse que isso é uma dúvida muito inerente às mulheres, né? Muito mais, as dúvidas são muito mais inerentes às mulheres, mas cada vez mais o parceiro participa desse momento. E isso, os estudos têm mostrado que mudam as coisas. O vínculo que é criado entre o pai e o bebê, o vínculo familiar é importante. Então, a primeira coisa, sim, inclusive é que com a esposa, né? Inclusive com a esposa. Aliás, mostra que eu acho que todo marido devia assistir uma cesariana, meu irmão. Cesariana, o cara que assistir, Maurício, assista a cesariana. Tomara que você faça normal. Aqui tá aceito. Todo marido deveria assistir uma cesariana, porque o camarada, ele vai mudar a vida dele. É mesmo? Né? Eu concordo. A gente tem várias dúvidas aqui, depois eu quero que você explique tipos de anestesia, mas antes a gente vai ver uma matéria, aí eles vão até... Aí a senhora continua respondendo. Exatamente, continua respondendo em cima dessa matéria. Carregar o filho no ventre, sonhar com o dia de poder abraçá-lo. 9 meses repleto de dúvidas. Essa é a fase em que a mulher fica mais sensível. O corpo muda e com ele mudam também as sensações. A mulher fica mais emotiva. O medo se torna constante. A ansiedade nessa hora é até normal, ainda mais para as mães de primeira viagem. A gestação é um momento esperado por toda mulher. Desde criança, a gente brinca de ser mãe. Então, quando crescemos, nos tornamos mulher, vem essa confirmação da gravidez, né? Então, vem uma euforia, uma alegria, né? Um entusiasmo. Mas, passado esse momento de euforia, pode sim haver um tempo de medo, ansiedade, né?
porque é o desconhecido que está chegando à nossa frente, né? E é natural, sim, que a mulher se sinta ansiosa nesse período. O que vai falar se a gestação vai ser uma gestação tranquila ou não, vai ser como que a mulher vai lidar com esses fatores internos e externos que estão chegando na vida dela agora. O medo do parto é o mais comum entre as gestantes, principalmente quando o assunto é anestesia. Para aliviar esse tipo de ansiedade, médico e paciente devem discutir juntos os diversos tipos de indicações. A chegada do bebê é o momento mais esperado e todos os cuidados necessários para o conforto da mãe e do filho devem ser tomados. A mulher, ela tem 9 meses para se preparar, né? Deus fez tão perfeito a natureza que ele dá 9 meses para a gente ir gerando essa criança, aumentando o peso, a barriga, conhecendo sobre o bebê. E nesse momento a gente ouve muitas coisas. Então a gente tem que usar desse momento para saber sobre anestesia, conversar com o seu médico, ir nos hospitais. Hoje há vários cursos de casais grávidos que vão retirar essas dúvidas que a mulher tem. Mãe de 3 filhos, Fabrícia agora aguarda a chegada de Jennifer. Mesmo com tanta experiência, a dona de casa está ansiosa. Os medos e mitos que sempre foram presentes durante a gravidez, desta vez, não assustam mais. Eu não tenho muito medo da anestesia porque na hora lá você já está sentindo tanta dor, então você não se preocupa com isso. É normal. O medo vem agora no finalzinho, porque tá chegando a hora, a gente sabe que vem aquela dor toda. E nesse momento, a presença do pai é muito importante. Fundamental o papel do homem, né? Se temos uma relação conjugal agradável, né? Se temos compartilhar essa gestação, parece que a mulher vai dividir o peso dessa gravidez, né? Podemos falar que o homem está carregando junto a barriga. Então, ele vai dividir o medo, a ansiedade, os planos para esse bebê, vai construir junto o quarto, vai saber o que fazer com esse bebê que está chegando, né? Também é desconhecido para ele. Então, se eles tiverem uma interação boa, a relação só tende a crescer. Não que eu esteja desfavorecendo os meus outros filhos, mas é porque essa gravidez agora é a primeira que eu tenho certeza que eu vou ser mãe, que foi uma gravidez maravilhosa, sabe? Meu marido esteve comigo o tempo todo, cada enjoo, então, cada roupinha, então, essa, perfeita. As mulheres sofrem mesmo, né? Um bocado, né? Ficam traumatizadas. Um bocado. Mas então, eu imagino que, como ela, como o caso da minha esposa, muitas também tiveram um trauma assim. Então, essa é uma questão interessantíssima que você colocou. A anestesia, ela mudou muito nos últimos 13 anos. Quando a gente fala de anestesia para o parto, é necessário falar de que tipo de parto, né? Existem 2 vias, né? A via cesariana, o parto cesáreo e o parto normal. A cesariana é uma cirurgia, então ela precisa de anestesia cirúrgica. Essa anestesia é completamente diferente da anestesia para um parto vaginal, um parto normal. A anestesia para cesariana, até talvez uns 10 anos atrás, ela era um pouco diferente do que acontecia hoje. Existem 2 maneiras de você fazer anestesia para cesariana. Existe a maneira que é a anestesia nas costas, que nós vamos instituir aqui e chamar de anestesia neuroaxial, e a anestesia geral. A anestesia nas costas pode ser de 2 tipos, anestesia peridural e raquianestesia. De todas essas maneiras é possível fazer anestesia para uma cesariana, mas hoje a maioria dos serviços brasileiros e do mundo utiliza a raquianestesia como técnica, justamente porque é uma anestesia de uma intensidade muito melhor e, portanto, esse incômodo que a sua esposa sentiu, ele hoje não acontece. Na época não tinha esse método? Existia, mas naquela época a raquianestesia, ela tinha características, tanto pelas drogas que eram usadas, como pelas agulhas, ela era pior nesse sentido. A evolução, né, dos medicamentos, a evolução do material fez com que ela ganhasse espaço. Tornou ela melhor. E tornou-a melhor. Essa é aquela que dá na coluna aqui? As 2 são. Só que o local onde ela é feita, né, isso é um detalhe que eu acho que não cabe aqui, né? A profundidade em que ela é feita é diferente, mas a anestesia, a raquianestesia, ela dá muito mais conforto à gestante do que a anestesia peridural.
O que a sua esposa sentiu, provavelmente, foi um grande desconforto, porque não é possível operar alguém sem anestesia nenhuma. Você concorda? Sim. Mas o desconforto associado à peridural, ele é um pouco maior. Com a raquianestesia, esse desconforto praticamente não existe, a não ser que haja uma falha, que é algo que é esperado, mas é extremamente raro. E aí o conselho é óbvio, né? Se por acaso você sentir durante o ato anestésico que está te incomodando, que está, né, sendo desconfortável, é só você avisar. Essa é uma visão até interessante, é um outro aspecto da sua fala que eu acho interessante. As pessoas têm às vezes uma noção de que o anestesista faz a técnica e ele vai embora, ele não fica na sala. Quem controla todos os parâmetros da paciente, pressão arterial, frequência cardíaca, quem controla tudo isso é o anestesista. Ele fica ao lado da paciente o tempo inteiro. Então, qualquer desconforto, qualquer coisa que for sentido, é só avisar. Porque está usando aquela máscara, não sabem com quem você vai xingar, né? Você vai então, todo mundo está de máscara, então... Aproveite e fale com a gente a sua especialidade. Você é anestesista, mas também é professora da UFMG, não é isso? Sim, você estava dizendo da greve da UFMG. Nossa, então, ainda bem que eu não falei mal, viu? Ainda bem, eu fiquei esperando para ver onde ia terminar aquela fala. Mas assim, enfim, né, são coisas... Eu sou professora do Departamento de Cirurgia da UFMG. Você está de greve também? Então, estamos todos em greve, infelizmente, né? Assim, existem essas questões. E eu coordeno atualmente o serviço de anestesia obstétrica de um hospital público, o Hospital Risoleta Tolentino Neves. São os meus dois trabalhos. Você é especialista mesmo. Uma pessoa então, nós estamos com alguém top aqui. Imagina, quem me dera, mas é a minha grande paixão. E quando a gente se apaixona por alguma coisa, é muito fácil. Né? Eliane, uma dúvida que eu já tive, que eu queria, eu acho que até quem está em casa também pode se identificar. O parto normal, a gente sabe que não pode ter anestesia, aquela anestesia que você não sente nada, porque a mulher precisa fazer a força. Sim. Não é isso? Qual é esse tipo de cirurgia dessas que você já explicou? Sim, outra pergunta excelente. Como eu tinha dito, né, são dois tipos de parto, então são dois tipos de anestesia. Cesariana é cirurgia, então cesariana requer anestesia cirúrgica. Parto normal não é cirurgia. No parto normal, o papel do anestesista é tirar a dor exclusivamente. É ruim se, por acaso, além de tirar a dor, né, se a gente também tirasse, por exemplo, como acontece na anestesia para cesariana, o movimento das pernas. A mulher precisa ter as pernas fortes, precisa ter o corpo todo forte para conseguir fazer a força no momento da expulsão. Então, o nosso papel não é nem de anestesia, a gente chama essa anestesia de analgesia, porque ela tem o componente exclusivo de retirar a dor. E aí tem uma série de questões super interessantes sobre isso. E como acontece esse controle? O controle é pela dose e pelo medicamento. Então, a anestesia que a gente faz, a analgesia, ela tem doses menores e completamente diferentes daquelas da anestesia cirúrgica. Se eu fizer uma anestesia para cesariana em alguém que está em trabalho de parto, é melhor fazer uma cesariana. Então, elas são completamente diferentes e é necessário que o profissional esteja habilitado para fazer esses dois tipos de anestesia. Uma verdadeira arte, né? Não, ouvindo a senhora falar aqui, eu estou dando glória a Deus porque eu nasci homem. Eu estou sentindo um frio na espinha só de falar.